Eu sou um escritor que comecei a vida muito tarde, a vida de escritor, né? Meu primeiro livro, Memórias de Jardim, foi publicado no ano de 2002. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná e lá eu escrevia nos jornais da universidade, do curso acadêmico da faculdade, mas nunca publiquei nada justamente pela autocrítica que a gente sempre teve, né? Eu nunca achei que podia alguém ler as minhas coisas, né? Então, só mais tarde, quando eu reuni uma série de memórias, tipo diária, assim, de informações sobre a minha cidade, que é Jardim, aqui pertinho da gente, é que eu consegui fazer o meu primeiro romance. E esse livro foi muito bem recebido, mas foi esgotado. E assim por diante, esse foi o meu começo de escrita. Eu escrevi um Senhorinha Barbosa Lopes, que é um livro sobre uma personagem da Guerra do Paraguai, que viveu aqui no nosso território, né? Embora ela não lutasse na guerra, ela foi co-participante desse movimento de guerra, porque ela esteve envolvida, sofrendo as agruras da guerra com seu marido, o primeiro marido morto, o segundo depois morreu também, e o livro foi editado em 2007, e depois em 2012 e agora em 2017, já estamos 2018 com a terceira edição da Senhorinha Barbosa Lopes. É um dos livros que eu mais gosto porque ele, junto com Memória de Jardim, refletem mais ou menos meu estilo literário, que é o estilo memorialista. Eu gosto muito dessa área memorialista. Mas, embora memorialista, também tem uns tons poéticos. Foi o meu primeiro livro chamado Contos a Gotas, em 2012. Contos a Gotas são mini-contos, são coisas poéticas e coisas mais leves. Você vai anotando coisas, primeiro eu chamo de, um amigo chamava de fazer o monstro. O monstro é um tipo de um rascunho. Você faz o monstro e depois você trabalha em torno, contornando aquilo para ele ficar belo. Então, essa é mais ou menos uma linha de escrita. Agora, não tem horário para escrever. Às vezes sobra tempo e lazer, não tem nada para fazer, mas não vem inspiração. E não é só inspiração. Nós precisamos, junto com a inspiração, você tem que ter trabalho. Ficar em cima da coisa até ela dar certo. Então, eu sempre escrevo assim. Eu escrevo quando faço primeiro um conto, vou fazer um conto, escrevo do começo ao fim, até terminar. Depois, semanas em cima daquilo para dar um tom burilado. Eu li um certo autor que dizia assim, que as pessoas têm que entender que aquilo que a gente escreveu, elas também poderiam ter escrito. Ah, se eu pudesse ter escrito isso. Então esse é o ideal da gente, escrever alguma coisa que alguém ainda não escreveu. Isso seria o ideal. Em geral, é a primeira frase, porque se eu vou escrever um conto, eu tenho que ter mais ou menos uma ideia do começo, do meio e do fim. Eu trabalho um conto formal, né? Eu não sei fazer um conto muito moderno. Então, alguma coisa do fim tem que se casar com o começo. Eu contei uma história de um menino que ninguém o ouvia porque ele era criança, mas ele tinha suas razões que ele queria ouvir. Teve um acidente, o professor não foi na escola porque ali ele não sabia o motivo. No final, eu vou dizer o motivo porque o professor não foi. Porque ele ficou sabendo que a mulher havia pulado o muro, mas ele não entendia o que significava pular o muro. Então, essas frases de adultos que não se casam com criança. Então, fechei o conto com isso aí. Então, o mistério do final do conto é que eu gosto de dar um tom assim, mais incisivo. Para um jovem escritor é o seguinte, começa a fazer como eu fiz no começo. Um professor meu deu uma lição assim, dá um título e você escreve sobre aquele título sem escrever o nome do título dentro do texto. Você vai contar uma história, por exemplo, uma paisagem. A palavra paisagem você não vai usar no seu texto.
Então, seria bom um escritor ter essas conotações de trabalho, entendeu? E outra coisa é escrever quando tiver uma vontade, não escrever forçado, ou escrever por encomenda. Quem escreve por encomenda, às vezes, são jornalistas, é gente que tem esse ofício de escrever. O ofício nosso de escrever é ficção. Ele não obedece essa mesma ordem, entendeu? Então, por isso que meus livros são feitos em anos completamente diferentes, às vezes um perto do outro. Eu acho que meus colegas da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras também fazem isso. Não é todo ano que você tem um livro. Às vezes dá espaçado, às vezes tem um ano seguinte, às vezes tem 2 livros no ano. Então nós não seguimos esse ritmo. Mas escrever é sempre um prazer. Tá? É uma pergunta difícil, porque os livros que não são de literatura geral, por exemplo, são os livros que nos acompanham. Os livros que me acompanharam foram os livros do Monteiro Lobato, foram as primeiras literaturas que eu li. Então, de vez em quando, parece que eu tenho alguma influência dele pela ironia. Eu gosto da ironia e do humor. E acho que essas coisas são fundamentais, né? Agora, eu sempre acho que livro de cabeceira, para mim, não existe. Tem alguns livros que eu consulto sempre, que ficam sempre lá, são livros de teoria literária, né? De como escrever, de como aperfeiçoar a leitura, essas coisas ficam lá para reconsulta. E ultimamente o que me debrucei foi no 100 Anos de Solidão, que eu li já pela 4ª vez, e agora no original em espanhol, e isso enriquece muito a escrita da gente, porque só quem escreve é quem lê, né? Se você não lê, você não pode escrever. Assim, um dos trechos literários que eu gosto de citar quando me perguntam é sobre a senhorinha Barbosa Lopes, na viagem que ela fez em 1864, vindo do interior de Minas Gerais, entrando no Mato Grosso. Na época era Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul, né? Nessa viagem, a senhorinha conheceu a melancolia do onomatopaico ranger das carretas naqueles intermináveis dias onde a lentidão bovina aliava-se à perseverança em chegar. O que a extasiava nessa viagem eram os quadros naturais formados pelos poros do sol que observou quando percorreram as margens do rio Paraná em lugares onde quase não se via o outro lado, pela largura daquela solene massa de água que se escorria lentamente. Para ela, que nunca tinha estado no litoral, aquela imensidão de rio dava a impressão de um mar de água doce. Seu elo sentimental com a terra natal estava sendo interrompido com as novidades daquela viagem, sem prever que nessa aventura acontecimentos graves se sucederiam. Também sem saber, estava fazendo um percurso sem volta. Eu sou Samuel Medeiros e estou em Campo Grande.online.